Estamos de volta. O apresentador de TV, Marcos Mion, publicou no Instagram uma fala contra a declaração do presidente Lula, que disse que pessoas com transtornos mentais têm desequilíbrio de parafuso. Mion é pai de Romeu, de 17 anos, diagnosticado com um transtorno do espectro autista. O apresentador afirmou que a fala de Lula reforça preconceitos e deve ser considerada capacitista, ou seja, discriminatória contra pessoas com deficiência. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar. Certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. Vamos relembrar essa declaração de Lula que aconteceu na última terça-feira, durante uma reunião sobre o aumento dos ataques violentos em escolas. Mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que tentar pensar, sabe, e analisar a saúde mental dessas crianças dentro da escola.